Olá, amados e amadas, a paz de Cristo a todos. Vamos iniciar mais um tema hoje nesse canal Edificando Vidas. Hoje o tema é versículo fora de contexto. Versículo fora de contexto. Faz uma bagunça danada na mente das pessoas, não fazem não? Hoje iniciaremos com o tema em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O famoso versículo, a letra mata. Mas vamos ver o que é que Paulo disse. Você já ouviu falar muito sobre isso? A letra mata, muito usado pelas pessoas na qual não querem aprender e ser edificada na palavra de Deus? Pois é, o que é que o texto e o contexto diz quando as pessoas usam, quando você traz para alguém algum tema, algum assunto que vai desbancar aquilo na qual ela pratica e ela vira para você. Já passou por isso? Ah, irmão, a letra mata, mas quem é o Espírito que vivifica? Mas em que Paulo estava falando? Vamos aprender hoje juntos? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Vamos fazer a leitura de texto e contexto juntos, ok? E aí vamos aprender a usar texto e contexto. Por quê? Porque, se você não sabe, novo nesse canal, não existe nos seus originais, quando foram escritos, capítulos, versículos e títulos. Isso foi acrescentado, ok? Então, para essa série que começa hoje, de versículos fora de contexto, vamos fazer a leitura na carta, a segunda carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Corintos, capítulo 3, que estamos hoje aqui, acabamos de aprender que não existe no original isso, pegado, primeiro vamos ler o verso famoso verso. Verso 6, diz assim, que na verdade não é nem o verso todo, hein? Eles citam parte do verso, mas vamos ler aqui. Foi ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito é que dá vida. Observe no primeiro ponto da leitura aqui, meus amados irmãos, que quando é citado a letra mata, mas o Espírito vivifica, por alguns que querem defender as suas heresias, as suas doutrinas humanas e tradições e costumes, eles usam parte de um verso, que já é mais escandaloso ainda, né? Porque o verso todo, por si, já estaria dando direção mais ou menos a você o que Paulo realmente estava tratando. Mas agora vamos fazer a leitura de texto e contexto. Recomendo a vocês que leia toda a carta de Paulo, toda por completo, do capítulo 1 em diante, ok? Mas vamos aqui pegar do verso 1 do capítulo 3. Vamos começar de novo a fazer recomendação de nós mesmos? Ou precisamos apresentar cartas de recomendação para vocês, como fazem alguns? Ou, então, pedir esta carta a vocês? Nossa carta de recomendação são vocês mesmos. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. De fato, é evidente que vocês são uma carta de Cristo, da qual nós fomos o instrumento, carta escrita não com tinta. Preste atenção aqui que Paulo vai começar a revelar. Mas nas tábuas de carne do coração de vocês. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso, como era o mérito da lei. Preste atenção. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não aliança da letra, está se referindo à lei de Moisés, mas do Espírito, pois a letra mata. Qual letra Paulo está falando? Lendo o texto e contexto, a letra da lei de Moisés, escrito em tábuas, e a do Espírito é escrita nos corações. Está aqui bem explícito, ok? E o Espírito é que dá vida. O ministério da morte, olha Paulo dando continuidade. O ministério da, verso 7, o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, ministério de quê? Ministério de quê?
Vou ler de novo. O ministério da morte, pois trazia condenação e tem trazido condenação para aqueles que querem continuar vivendo embaixo da lei de Moisés. Está aqui escrito, vou ler de novo. O ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra. Qual foi o ministério da morte gravado sobre a pedra? Qual foi? A lei de Moisés, ou dada a Moisés. Ficou tão marcado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Moisés usava o véu, por causa do fulgor que nele havia. Fulgor, aliás, passageiro, transitório. Glória a Deus. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, se o ministério da lei dada a Moisés foi glorioso na sua época, mais transitório, mais passageiro, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que aí se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, a glória do Espírito, que ele é muito superior. De fato, se foi marcado pela glória o que é passageiro, lei de Moisés, com maior razão há de ser glorioso o que é permanente. Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Não nos fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. Ora, Paulo está sendo tão explícito em afirmar que era passageiro e que chegou ao seu fim o ministério da lei de Moisés. Como é que você continua embaixo da lei de Moisés? Como é que você continua aceitando rudimentos e mandamentos da lei de Moisés sobre a sua vida, meu querido e minha querida amada? Como é que você consegue aceitar isso? É só ler. Eu digo sempre, a leitura simples da palavra de Cristo, ela desbanca a mentira sem muito esforço. Estou fazendo uma leitura simples. A revelação não é minha, a revelação é de Deus, dada a Paulo, que está aqui. Não estou trazendo nada novo. Eu estou trazendo o que está escrito e descrito. E lendo de uma forma linear, simples, destroçando a mentira. Vou ler. Vou pegar de novo do verso 12. Fortalecidos, vamos lá, hein? Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, os espíritos deles se tornam obscurecidos. Preste atenção que aqui é gravíssimo, hein? Paulo, na sua carta, na segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto, traz um relato do que estava acontecendo com aqueles que permaneciam embaixo da lei de Moisés e que serve para você que continua nos rudimentos e mandamentos da lei de Moisés. Serve para você, preste atenção. No entanto, os espíritos deles se tornam obscurecidos. Sim, até hoje, Paulo, na sua época, dizendo, até hoje, meus amados irmãos aí da cidade de Corinto, até hoje, quando eles, os judeus, eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu que estava sobre Moisés permanece, não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece, some. Não há em Cristo, não há rudimentos da lei de Moisés. Em Cristo, essa lei escrita em pedras, que era passageiro, glorioso, mais passageiro, transitório, em Cristo desaparece. Em Cristo não há mais rudimentos da lei. Em Cristo não há condenação de morte. Paulo chega a dizer aos irmãos que estão na cidade de Roma, nenhuma, vou repetir de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A lei condenava, Cristo não condena. O ministério do Espírito não é condenador. O que esses homens estão fazendo aí não é condenando, não? Sim ou não?
Sim ou não? Não é o ministério da morte que está pregando aí, não? Porque se você não dá o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno. Se você não der oferta, você é ladrão, vai para o inferno. Rudimento da lei de Moisés. Ministério da condenação. Agora está tão claro aqui a leitura com o que você está vendo aí, e você vai continuar acreditando no que eles estão pregando, do que na... Não é New Wilson, não. Porque eu não estou trazendo nenhuma palavra minha aqui, não. Estou trazendo leitura simples da palavra de Cristo. E essa palavra está dizendo que é a lei da condenação. A lei que quem está embaixo da lei de Moisés está na lei de condenação. A lei de morte. Vou ler aqui novamente, dar continuidade. No entanto, versículo 14. No entanto, os espíritos deles se tornam obscurecidos. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, não é retirado. Porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles, tapado, entendimento obscurecido. Somente pela conversão ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Isso é grave, viu? Isso é gravíssimo, viu? Preste atenção. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai. Já se converteu ao Senhor? Eu sou sim convertido, Wilson. Peraí. Você se converteu mesmo ao Senhor? Você se converteu a Cristo ou a uma religião? Você é convertido a Cristo ou você é convertido a uma denominação? Você é convertido a Cristo ou você é convertido a um pastor? Você é convertido a Cristo ou você é convertido aos rudimentos e mandamentos humanos? A quem você é convertido? Vou ler de novo, é grave isso aqui, viu? Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai. Pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe a liberdade. E nós que, com a face descoberta, não com a face que, não com o véu que Moisés colocava, refletimos como no espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, meus amados e amadas, o que Paulo traz aqui é uma revelação esplêndida. E hoje você aprendeu, nessa série que inicia-se hoje, versículos fora de contexto, que toda vez que alguém disser assim, a letra mata, irmão, quando você quer trazer um ensinamento, mostrando essa pessoa num contexto que ela está equivocada, irmão, a letra mata. Qual letra mata, irmão? Você está citando o quê? Oxe, Paulo disse que a letra mata. Mas Paulo está se referindo ao quê? A que tipo de letra mata? É que está te matando. Que você continua embaixo de rudimentos e mandamentos da lei de Moisés. O véu continua sobre o seu coração. Você não consegue enxergar. Você ainda não se converteu ao Senhor. Opa! Aí você pegou pesado, Wilson? Peguei não. Não peguei não. Porque quando Paulo está falando isso, ele está falando isso em relação aos judeus. Porém, contudo e todavia, entretanto, você quer se colocar como judeu. Porque quem guardava a lei de Moisés? Não eram os judeus? Eles não eram convertidos a Cristo. Então, por eles ainda estavam guardando a lei de Moisés, vivendo embaixo dos rudimentos e mandamentos, o véu estava sobre o coração deles. E eles não se converteram ao Senhor. Quando se converteram ao Senhor, entenderiam que tudo aquilo ali foi transitório e passageiro. Quando vocês se converterem exatamente ao Senhor, não a uma denominação, não a uma instituição, não a um pastor, não a rudimentos e mandamentos de homens, quando realmente se converter ao Senhor, aí sim o véu cai. E eu vou dizer a você um propósito de causa. Assim era comigo. A gente, pensamos que somos convertidos ao Senhor com diversos mandamentos e rudimentos humanos da lei de Moisés, imposta sobre nós gentios, mas o véu está coberto.
o véu está sobre o rosto, você não consegue enxergar, irmão. Eu digo isso sendo testemunha ocular daquilo que é uma grande verdade. A letra que mata é a letra da lei. E a letra está matando vocês. Quando vocês se converterem ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração, o véu da lei de Moisés cai e vocês dão um tchau para esse sistema religioso. Mas é um sistema, abandonar realmente o sistema religioso no interior. Porque tem muita gente que sai dentro do sistema, mas o sistema continua dentro da pessoa. Não se converteu ao Senhor. Não se converteu ao Senhor. A conversão ao Senhor, o véu cai. As amarras e mentiras da lei, os rudimentos e mandamentos desaparecem da sua vida. Você não pratica mais essas coisas. Você fica livre. Livre do sistema religioso mentiroso e enganador, que diz que a letra mata, para dizer que você pode fazer de tudo, não estou preso à letra, não sei o que. Não, a letra que mata é a lei de Moisés. Compartilhe, dê seu like, aperte o sininho de notificação. Se é novo aqui, se inscreva. Se já é inscrito, peça para alguém se inscrever. Envie esse vídeo para a pessoa que continua presa nas amarras dos rudimentos e mandamentos da lei de Moisés. E vamos para cima. Não esqueça, é uma série de versículos fora de contexto. Espere o próximo vídeo. Beijo no coração de todos vocês.